Retomando a aula, nós vamos continuando agora aos procedimentos da aula de hoje. Vamos falar da introdução, né? Tópicos que fazem parte de um artigo científico, de um trabalho científico como um todo. Vamos começar sobre a introdução. Veja, a introdução em um trabalho científico é a última coisa a ser feita em um artigo, em uma monografia, em uma dissertação, em tese, enfim. Mas para um projeto de pesquisa, ela é a primeira coisa a ser feita. Por quê? Porque é onde você elabora o roteiro da pesquisa. Nós iremos aprender a fazer um roteiro. Depois a gente vai transformar ele em um texto de introdução final. Mas isso aí é mais no final. Qual é a característica principal da introdução? Primeiro é que é um verbo, você utiliza verbos no tempo futuro, porque são coisas, são processos, procedimentos que você vai fazer no futuro. Agora vocês vão transformar esse texto em um texto corrido, alterar os tempos verbais para passado, não usar a primeira pessoa do singular, sempre usar o tempo impessoal e a construção da introdução ela é composta por aqueles elementos, né? Aqueles tópicos que são problemática, justificativa, objetivo, geral e específicos, e a metodologia. Então, você vai colocar no próprio texto de introdução todos esses elementos. Então, vamos lá. O que é uma introdução? É onde se apresenta o tema, ou seja, que é o assunto geral que você vai investigar, e aí, no primeiro parágrafo, que é o mais importante de todos, você vai expor o seu tema de uma forma ampla e genérica. Você vai expandir. Se você vai falar sobre o estupro de menores de idade, aborto de feito por menores de idade, vítimas de estupro. Você começa o texto falando de um modo geral. Você vai falar que no mundo acontece isso, a maioria das situações ocorre isso, existe violência no mundo, no Brasil, ou a violência cada vez mais está sendo expandida no mundo. Então, você vai falar de forma geral o seu tema no primeiro parágrafo. Você vai expor o seu tema no primeiro parágrafo. É onde você vai delimitar o tema, e aí você vai fazer, veja o procedimento, você falar de forma genérica, no mesmo parágrafo, de forma genérica, e ele vai entrando no seu tópico, no seu tema específico, delimitado. É onde você também apresenta o problema de pesquisa, que é a pergunta de pesquisa. Que, dentro da primeira unidade, eu apresentei a vocês que vocês elaborassem uma pergunta de pesquisa, aquela que tem uma interrogaçãozinha, tal, direitinho, e que criassem um texto que desse sentido à pergunta. E aí é o momento onde você começa a falar sobre o seu tema, já delimitado, dando sentido à pergunta, que vai finalizar esse parágrafo. Então, se você quer falar, eu gosto muito de dar o mesmo exemplo, porque facilita o nosso raciocínio e a lembrança da primeira unidade. Se você quiser o tema sobre enxaqueca, né? E aí você vai falar. A pergunta de pesquisa é quais as causas da enxaqueca. Então, você começa no primeiro parágrafo dizendo que a enxaqueca é o mal que assola o mundo, que muitas pessoas têm e nem sabem que têm, acometido na maioria das vezes são nas mulheres, por problemas de ordem hormonal, e aí também ela, de outras pessoas, dos homens, é atribuída ao estresse,
seja profissional, seja familiar, em modo geral. E aí você começa no segundo parágrafo trazendo informação da pergunta de pesquisa, que é quais as causas da enxaqueca. Aí você diz, várias pesquisas são feitas buscando elucidar a formas de combate ou a minimizar os efeitos da enxaqueca, e que esses procedimentos, que essas pesquisas, elas dão conta de que existem várias linhas, tal. Aí pergunta quais as causas da enxaqueca. Ou seja, a pergunta de pesquisa, ela vai terminar o parágrafo, ela vai ser no final deste parágrafo, porém, você vai elaborar o texto ou o parágrafo de forma que você dê sentido a essa pergunta, tá? Vamos ler aqui o texto. Explicitar o problema é uma questão básica da investigação, pois pressupõe reflexão, amadurecimento do tema pela leitura ou pela experiência do indivíduo, do pesquisador, ou troca de ideias com os iguais, de uma forma geral. Com a problematização, aparecem polêmicas que envolvem o tema ou o problema de pesquisa, no caso, a questão de pesquisa. O problema é uma pergunta ou questão específica que se pretende investigar, supõe uma delimitação maior do que o tema. Ao problematizar a questão, cabe perguntar o que os outros aspectos da realidade se relacionam com o problema. Ou seja, vocês vão elaborar, pelo menos, no mínimo, 2 parágrafos, um falando de uma forma genérica, e o segundo, você vai fazer um texto que justifique a pergunta que vocês elaboraram. Tranquilo até agora? Essa primeira parte? Conseguiram entender? Conseguiram entender, gente? Mais alguém? Ótimo. Próximo passo, que também faz parte da justificativa, faz parte da introdução, eu estou colocando como tópico 2, que é o outro parágrafo, tá? O terceiro parágrafo, vamos chamar assim, que é a justificativa, que é onde você vai trazer para o texto, você vai construir um parágrafo ao qual você vai elaborar um argumento que dê relevância ao tema. E aí você pode trazer fatos, você pode trazer exemplos com fonte, principalmente com fonte. Você vai trazer comparações. Você pode fazer todas ou uma só. E é um texto, é um parágrafo, um ou mais parágrafos. Quanto mais parágrafos, mais você tem conhecimento sobre o texto. E aí a justificativa é: as questões de pesquisa devem ser relevantes, de interesse científico, social ou cultural, no caso, relevância e aplicabilidade, e devem ser viáveis do ponto de vista do seu estudo. Então, tem que ser uma coisa lógica, coerente, que vocês já o fizeram. A pesquisa supõe alocação de recurso e o que o torna necessário explicitar a natureza do assunto, a importância, a relevância e a importância da área de conhecimento, quais são os impactos sociais, culturais, enfim, políticos, jurídicos, e mostrar que a pesquisa ela é viável. Então, você vai elaborar mais um parágrafo, ou 2, eu sugiro que você faça mais parágrafo na justificativa, é onde você vai falar muito mais do seu trabalho, do seu tema. Você vai trazer um texto que traga, propriamente dito, diversas situações que façam com que o leitor acredite que o tema é importante, relevante para a leitura. Tá? Você vai trazer isso. A palavra justificativa é isso, justificar o seu texto, o seu tema. O que é isso? E não tem mais esse tópico justificativa, tá? Terceiro, os objetivos. Os objetivos que foram elaborados, eles não são textuais, eles são
palavras, né, que começam sempre com o verbo no infinitivo, e eles estão montados de forma que você apresente as suas metas de pesquisa. A gente viu isso, inclusive, na prova. São as metas de pesquisa. Aí, neste caso, você vai fazer um objetivo. Os objetivos, você vai pegar todos eles e contextualizar. Você vai, tipo assim, temos como objetivo para esse como objetivo geral para esse trabalho, aí você diz qual é. Cujos objetivos específicos são esses. Simplesmente transformar ele em texto corrido. Tá? Bom? O que eu quero dizer também como objetivo, gente, é que quando você elabora os objetivos geral e os específicos, você está, na verdade, construindo os seus capítulos. Por quê? Em tese, cada objetivo específico ele será um capítulo, em tese. Porque ele pode ser porque pode acontecer que dois objetivos gerem um único capítulo. Qual é o exemplo que eu dou para vocês entenderem? Vamos supor que o objetivo geral é pintar a casa, pintar minha casa. O objetivo geral, pintar minha casa. Esse é o objetivo geral. Pintar, observe, verbo definitivo. O objetivo geral deste trabalho é pintar a minha casa para assim sentir-me mais feliz. Para auxiliar na elaboração ou na elucidação deste objetivo geral, temos como os objetivos específicos, aí você vai trazer os objetivos específicos. Olha só, objetivos específicos serão escolher a cor ideal. O objetivo 2, específico 2, escolher os melhores materiais. Objetivo específico 3, escolher o melhor profissional. Então, nós temos como três objetivos específicos que eles três, quando colocados para funcionar, eles vão realizar o geral. Se eu encontro a melhor cor, o melhor material e o melhor profissional, eu pinto a casa. E aí é onde tem o pulo do gato. Os objetivos específicos, eles dão conta de que, para elaborar, para alcançar o objetivo geral do trabalho, que é pintar minha casa, eu vou ter que criar um capítulo falando sobre as cores. Para eu falar da cor ideal, eu tenho que discutir quais cores. Aí eu vou fazer um capítulo apenas falando sobre cores, a relação da cor com humor, com a harmonia da casa, com a harmonia dos móveis. Você vai fazer um capítulo falando sobre isso. Quando eu falo sobre o material, eu vou falar quais são os materiais ideais. Aí eu vou abrir um capítulo falando sobre materiais apropriados para a pintura eficiente. Aí eu vou falar sobre o tipo de pincel, os tipos de pincel, brocha, rolo, pincel grande, pincel pequeno. Vou falar sobre o local onde coloca a tinta, a escada que segura, colocar jornal no chão para não pintar melhor o chão. Ou seja, você vai abrir um capítulo falando sobre isso. Porque quando eu discuto os materiais, eu também pinto minha casa de forma eficiente. E, por fim, você vai falar como terceiro objetivo, escolher o melhor profissional. E aí você vai abrir um capítulo falando sobre profissionais diversos. E aí o profissional específico de pintura, distinguir o que é pintor de obras, pintor de casa, pintor de apartamento, pintor de externo, pintor interno. Quando você tem esses três objetivos específicos que viraram capítulos, você automaticamente alcançou o objetivo geral do seu trabalho. Exatamente, Isabela. Os objetivos específicos, eles são exatamente os capítulos do seu trabalho. Que nesse exemplo que eu dei agora há pouco, você pode unir o material com o profissional.
e fazer um capítulo só. Tá? Pode montar um capítulo só nesse processo. Entendido até agora? Referencial teórico, que é o capítulo mais importante de um trabalho científico. É ele que dá sustentação teórica para os argumentos que você levantou. Ele vai dar cientificidade ao teu escrito, aos teus escritos. O que é um referencial teórico? Referencial é base, ponto de referência. Teórico quer dizer qual é a teoria envolvida com isso. E aí você vai trazer para o texto, e aí é um capítulo mais trabalhoso, é o capítulo 2, introdução é o capítulo 1. Referencial teórico é o capítulo 2. Tá? O referencial teórico ele é composto por diversas argumentações teóricas, onde você vai trazer conceitos, definições, que é diferente de conceito e definição. Você vai trazer uma cronologia. Você vai trazer uma historicidade. O que quer dizer historicidade? Se eu for falar sobre o aborto de menores de idade, vítimas de estupro, eu vou ter que falar a historicidade da composição da essência do aborto. O que é um aborto? Discutir o que é estupro, o que é considerado estupro, se é uma pedofilia. Vai falar. Então, você tem uma questão histórica. Primeiro tópico do referencial teórico, a historicidade. Você vai trazer os conceitos, você vai definir o que é aborto, vai definir o que é estupro, o que é estupro de vulnerável, o que é estupro de menor de idade, o que é a diferença de estupro de vulnerável para pedofilia. Vai trazer tudo isso como uma sequência lógica, cronológica e coerente. Você vai trazer nesse texto. É uma sequência, é o capítulo maior que tem. Normalmente é o maior capítulo que tem no seu trabalho. E nesse capítulo vale uma dica. Todas as vezes que vocês abrirem um parágrafo e que vocês afirmarem alguma coisa do tipo no Brasil, cerca de... vou criar um dado aqui. Cerca de 30% das menores estupradas no Brasil. No Brasil, cerca de 30% das menores estupradas são negras. De onde você tirou isso? Tem que trazer uma referência. Seja um autor, seja uma fonte, seja alguma coisa que corrobore, que não seja seu, seja externo, que confirme aquilo que você está afirmando. Todas as vezes que você afirmar alguma coisa, ele precisa obrigatoriamente ter uma referência. E aí, outra dica que eu vou dizer a vocês. Tentem, e de preferência, use citações, referências indiretas. Porque aí eu transfiro para vocês, se transfere para o autor, a autonomia do texto. Porque você foi capaz de interpretar uma citação de um autor ou interpretar um dado por si só. Você apenas vai devolver a autoria. Eu estou escrevendo este parágrafo, eu estou argumentando neste parágrafo graças a essa referência. Então, sempre ao final, você pode colocar, abre parênteses, coloca o nome científico, vírgula, e o ano, fecha parênteses, ou coloca segundo fulano de tal, ou conforme-se fulano de tal, ou ainda o autor fulano de tal diz isso, para poder trazer essa forma de fortalecer o argumento levantado. Tá? Entendido isso? É mais difícil, sim. Por isso que se precisa de um orientador neste capítulo. E aí eu vou pedir a vocês, em forma de atividade mensurável de nota, que vocês elaborem
uma espécie de sumário do referencial teórico. Como seria seu referencial teórico? Eu vou começar a falar sobre isso, depois sobre isso, sobre isso, sobre isso. Quer ver um exemplo? Se eu pedir para vocês destrincharem como se faz um cuscuz, qual é o passo a passo, dividido em tópicos, como seria? Quem se atreve? Cíntia, a questão de quantas linhas deve ter cada parágrafo. Veja, uma vez eu perguntei isso ao meu orientador. Eu não gostava dele, mas ele era um culto. Depois eu perguntei à minha musa, minha madrinha científica, que é Ramírez, né? Ana Maria Ramírez, e os dois disseram a mesma coisa. Logo, eles estão dizendo que eles sabem o que estão dizendo. Um parágrafo bem feito, ele tem que ter duas coisas básicas. Ele precisa estar relacionado com o que vem antes e chamando o que vem depois. Esse é o ideal. Nem sempre se consegue fazer. Veja, cada parágrafo, por si só, ele tem que estar relacionado com o que vem antes, que pode ser o título, que pode ser o capítulo anterior, e, ao final, ele tem que chamar uma continuidade ou um próximo tópico. Então, você está falando sobre alhos, mas que o próximo você vai falar de bugalhos. Então, você já tem que começar falando dos bugalhos para que comece com bugalhos. Você tem que ter uma sequência. Estou falando de aborto e de estupro. Então, eu estou falando de aborto. Eu tenho que... O próximo tópico vai ser estupro. Eu tenho que, no final do meu texto, chamar o próximo tópico, que é estupro. E isso gira em torno entre 4 e 7 linhas. Essa parte técnica é muito específica. Oi, Isabela. Na introdução, não na introdução do pré-projeto, porque eu acredito que a introdução do pré-projeto ela seja mais reduzida do que a introdução do trabalho acadêmico propriamente dito. Ou é a mesma coisa? Não, porque é o seguinte, como eu disse lá no começo, a introdução é a última coisa a ser feita. Quando você faz o projeto, é a primeira coisa, por isso que ele é reduzido. Quando você termina seu trabalho, propriamente dito, referencial teórico, os capítulos, a conclusão, aí você vai ter que dar essas informações na introdução. Tem que botar ela na introdução. Aí por isso que ela encorpa mais. Então, as informações, até das conclusões do artigo, elas têm que estar na introdução? Sim, deixar com a aguinha na boca. Não de maneira pensada, mas pelo menos por cima, para que o autor entenda qual é o propósito daquele... O propósito da introdução é dar água na boca ao leitor. Entendi. Estou criando monstros aqui. Poste o material, por favor. Minha internet está horrível e não consigo entender nada. Eu estou gravando, Esther. Lúcia, Esther. Estou gravando. Depois a primeira parte eu já vou postar daqui a pouco. Então, o referencial teórico é exatamente isso. Então, eu vou pedir quem aí se aventura a me explicar os procedimentos de elaborar um cuscuz, de fazer um cuscuz. Em tópicos. 2 xícaras de flocão de milho, 1 xícara de água, 1 pitada de sal. Depende do dedo, né? Meu dedo desse tamanho vai ficar salgado demais. Percebeu essa sequência? Eu boto farinha. Nicole é uma figura. Nicole é uma figura. Nicole. Sem esquecer de lavar as mãos, né? Por que lavar as mãos? Para ficar com gosto, aquele sabor da vida. Enfim. Lavar antes. Né? Vamos seguir. Então, observe. Lívia acabou de colocar, vamos dizer, uma sequência de como fazer o cuscuz, basicamente. Tá? Se ela colocar em tópicos, ela tem um sumário do procedimento. Por exemplo, ela botou assim, 2 xícaras de flocão. Aí ela bota o título, 2 xícaras de flocão. E aí, no texto, ela vai explicar. Flocão pode ser isso, pode ser também a farinha de milho, e assim, mas neste caso tem que botar um pouco mais de água. Aí o próximo tópico é
uma xícara de água. A quantidade de água tem que ser proporcional a não ser. Perceberam que você criou? Eu quero que vocês criem tópicos numa sequência lógica, coerência e sequenciada de como será o referencial teórico de vocês. Antes de fazê-lo, você mostra a um possível orientador, que se não tiver orientador, ou seja, vocês responderam aquele questionário ou não? Responderam. Dizendo que se tem vontade ou não de publicar. Aquele que tem vontade de publicar, pergunta e apresenta ao orientador. Caso não, apresente a mim, que eu vou discutir com cada um de vocês. Rapidinho aqui, deixa eu ver só uma coisa. Eu vou terminar aqui. Então, todo mundo entendeu o referencial teórico? Eu vou fechar a metodologia porque eu tenho uma atividade para vocês fazerem. A atividade é um pouquinho grande, tá? Então, Entendi. Ô, professor, só uma coisa. Fale. Toda vez que eu tô lá escrevendo, eu tenho muita dúvida nisso, porque eu não sei se... Vamos lá, se eu tenho que traçar uma linha específica para o que eu estou falando, ou eu posso... Porque, por exemplo, o meu artigo, ele, quando se fala do princípio da significância, ele fala a respeito da tipicidade material. Só que existem vários tipos de tipicidade para compor o crime. Aí eu fico pensando, será que eu devo falar de todos os tipos de tipicidade e depois especificar ao que tange o meu assunto, ou eu falo só do que tange o meu assunto? Porque aí, se eu for falar de tudo, vai ficar uma coisa muito grande. Muito grande. Quando eu digo, repito, eu estou criando monstros aqui. A sua primeira argumentação é em relação à monografia, que você fala de todos e foca no seu. Certo. Artigo é recorte, fale do seu. Mas e se ficar, tipo, por exemplo, porque eu penso, e se uma pessoa de outra área pegar esse artigo para ler, será que ela vai entender o que é que eu estou falando? Aí você vai criar um parágrafo onde textualmente você vai explicar que existem outras formas, porém, neste texto será focado tal tópico, tal ponto, e não os demais. Entendi. Obrigada. Você vai transformar em uma quantidade enorme de páginas em um parágrafo 2. Por isso que chama-se artigo científico. Ok. Artigo científico realmente é um recorte curto, e o de vocês, além do mais, é um resumo estendido. Não precisa ser um artigo, é um resumo estendido. Então vai ser muito mais direcionado para falar tipo assim, vá direto ao assunto, com referência bibliográfica, com conteúdo teórico. É essa a diferença. E aí, hoje a aula termina com são 3 slides que vem agora. Metodologia, que é a atividade que vocês vão fazer hoje. O que é metodologia? Quem lembra o que é metodologia? Alguém lembra? Defina para mim o que é metodologia. Quem pode me dizer? Quando eu estou olhando para cá, gente, eu estou olhando para o chat, para quem vocês escrevam ou vocês falem aqui. Estou me sentindo um youtuber. Ninguém? O que é metodologia, gente? Vocês não querem conversar comigo, né? Segue o fio. É o estudo do método. É a apresentação do processo. É a explicação de tudo que foi feito durante o artigo. Perfeito. É isso. Acabou. Eu não mudo uma linha do que você disse, Joana. Então, é o estudo do método. Você vai apresentar um método. Você vai dizer como foi feito, para que vai ser feito. Então, olha só. Estudo do método é o método que você fez. Se eu fiz um estudo bibliográfico, o estudo bibliográfico. Então, eu dei para vocês um mapinha de como será a metodologia, quanto à natureza, quanto ao objetivo, quanto à abordagem e quanto ao procedimento técnico.
É isso que vocês vão elaborar numa atividade que eu deixei no Classroom. Então, vamos lá. Metodologia. Caminho para alcançar determinado objetivo, o que implica uma concepção da realidade ou do fragmento da realidade escolhido pelo seu estudo. Por que quando ele fala fragmento? Porque ele está falando que ele tem, dentro de todos os processos metodológicos, você usou esse aqui. E o porquê que usou ele? Eu vou deixar para vocês um livro, ou 2 livros, acho que eu vou deixar 2 livros, se eu não já deixei, mas eu vou repetir, de metodologia. O Lakatos, eu não sei quais são os que eu tenho aqui fácil, Lakatos, Gil, e tem um que é de jurídico. Eu vou deixar esses livros para vocês usarem as referências deles como fonte para você, porque metodologia também tem que ter fonte. Você vai dizer assim, ó, meu trabalho, a metodologia utilizada nesse artigo foi de natureza básica. Por que de natureza básica? Porque ele reflete apenas a demonstração da tese tal. A abordagem utilizada nesse trabalho foi de natureza quali-quanti, ou seja, qualitativo, com aporte quantitativo, porque, segundo Gil, isso. E eu usei para fazer um isso. Ou seja, vocês vão construir uma metodologia textual. É texto. Enfim, deve descrever de forma detalhada como se pretende atingir o seu objetivo proposto. Ou seja, a metodologia pode ser organizada de forma assim, ó. Você pode, numa monografia, se você for fazer um estudo de caso, você vai determinar a população e a amostra. Vou pegar o caso de Isabela. Isabela vai querer vai lá no sistema penitenciário, numa penitenciária específica tal, e vai dizer, ó, aqui temos 1000 apenados. Essa é a população. E você apresentou, fez 10 questionários. Então você fez 1% da tua amostra, foi 1% da população. Conseguiu entender isso? Principalmente Isabela. Entendi, professor, entendi. Todo mundo entendeu o que é população e amostra? População é o todo. Amostra é o fragmento selecionado. A instrumentação, quer dizer, qual o processo, é onde você vai descrever qual é o processo que você coletou, o que tipo de mecânica você usou. No caso, Isabela vai usar um questionário, ela pretende usar um questionário. Fulano pretende usar um roteiro de entrevistas, com perguntas abertas para que o entrevistado ele fale com suas próprias palavras, ou você pode engessar e fazer pergunta, isso, sim ou não, isso, sim ou não. Ou pergunta, o que é que você acha sobre isso? Direcioná-lo. Né? Isso seria a instrumentação. Que tipo de instrumento você vai fazer? Eu vou fazer observação. Eu vou sentar numa sala, botar todo mundo para fazer a coisa e vou ficar observando e anotando. Então, você vai ter que dizer qual é o instrumento utilizado. Falar da coleta de dados. Como é que você vai coletar os dados? Você vai coletar através de uma pergunta. Aí você vai explicar o instrumento utilizado. E, por fim, você vai mostrar como você vai tratar os dados. O que é que você vai fazer com esses dados? Você vai querer comprovar as teses. Normalmente, a metodologia é para você discutir ou elucidar um dos objetivos. Normalmente. Isso é mais para monografia. Tá? Para vocês, cabem aquela primeira parte, que você fazer um texto corrido sobre os métodos de pesquisa, tá? Que foram utilizados, qual o procedimento. Não precisa. Essa parte é de metodologia de uma monografia ou de um artigo maior. Aqueles artigos que a revista exige que tenha, no mínimo, 12, no máximo 20 páginas. Aí você usa esse procedimento aqui. No resumo estendido, é um texto. É um parágrafo, 2 no máximo. Entenderam a diferença? Se você vai fazer um resumo estendido ou um artigo mais curto, tem revista que pede, no meu caso, eu não vou pedir esse procedimento, eu vou pedir um curto. Você vai fazer ou de forma resumida, né, ou de forma
esmiuçada. Essa é a forma esmiuçada que é usada normalmente em monografias ou em artigos maiores. E aqui, olha só como é que você acaba a nossa aula de hoje, antes de a gente falar sobre a atividade, mostrando a vocês como é que é a visão textual. Olha lá. A pesquisa ela tem a natureza, da natureza ela vai ficar claramente aqui. Se você prestar atenção, a natureza ela pode ser básico aplicada, e aqui você vai ver, escolher a abordagem, né, se vai ser quantitativa ou qualitativa, e vai usar como suporte uma ou mais dessas. Então, a natureza, básico aplicada, abordagem quantitativa ou qualitativa, e aqui são os procedimentos técnicos do trabalho. Aí, qual é o método? Aí, no método, você vai dizer se você vai fazer o quê? Um experimento, se você vai fazer o que você vai fazer aqui? Pessoal? Bibliometria, pesquisa de campo, revisão de literatura, que é o caso de vocês aqui. Ó. Este é o método que vocês vão usar. Aqui, observe, essa linha você vai apresentar de forma resumida, porém, explicando de forma principalmente trazendo a visão do autor, de autores, ou de um autor, só basta um autor, dizendo a natureza, a abordagem e do procedimento técnico. E depois você vai apresentar o objetivo do trabalho, que é uma revisão de literatura, ou análise de literatura, que eu posso até mostrar para vocês que basicamente o trabalho de vocês vai ser natureza básica, uma análise qualitativa de um estudo, de uma pesquisa bibliográfica, como objetivo de fazer uma revisão de literatura. Está aí o trabalho de vocês para a segunda unidade. Alguma pergunta? Como é que foi a aula hoje? Pesada, chata, antes do feriado? Professor. Deixa eu só responder a Nicole aqui. Esses procedimentos são abordagens também. O procedimento, ele não é abordagem. O procedimento, ele faz parte do método. Tá? O método. Perceba aquela linha. O método, ele vai dizer, o primeiro é natureza, básico aplicada, o segundo é abordagem, qualitativa ou quantitativa, e o terceiro é procedimento técnico. Tá? Fale agora, querida. Isabela, né? Fale. Então, eu posso fazer, tipo, uma pesquisa de campo, entre aspas, não com caráter de entrevista, mas naquele sentido que o senhor falou de população e amostra, só para colher dados, para recortar e colocar dentro do artigo. Você vai fazer uma série de perguntas. As perguntas, elas têm que elucidar cada tópico dos seus objetivos. Então, assim, por exemplo, você pega o primeiro objetivo. Para eu alcançar esse objetivo, o que eu preciso saber? Isso. E sai elaborando, juntando todas as perguntas. Bota ela no questionário e imprime várias quantidades que você quer. Deixa na mão deles, eles preenchem, você coleta e depois trata os dados. Que a próxima aula da gente é tratamento de dados. Tá ok. Obrigada, professor. E aí, como é que foi a aula? Lembra, Isabela, que eu disse a você que muitas perguntas que você queria, que você começou a fazer iriam ser elucidadas hoje? É verdade mesmo. As próximas ainda vão ter mais. A tua pergunta de hoje é da próxima aula. Eu vou deixar disponível esse slide também. Ó, eu deixei o material disponível lá. Ele já está disponível. Deixa eu ver. Oxente. Por que não? Vai ser liberado daqui a 4 minutos e vocês têm até 18 horas para entregar. Tá? Essa vai ter aquela... Já responderam? Então já está liberado, eu nem vi. Ai, que massa. Já responderam. Então. Já está liberado. Vocês respondem e não entendeu o quê?
Essa última, Joana, essa última questão é exatamente para você fazer o que eu pedi, para construir uma metodologia do seu artigo. E olhe, gente, eu estou dizendo para vocês elaborarem individualmente. Mas eu faço dupla com o Zé. Zé faz o dele e você faz o seu. Mas vai ser igual. Não é possível que vai ser igual. Eu queria até que nem fosse igual. Não é copiar, colar igual. Tá? Eu quero que vocês façam, porque é daí que você vai tirar mais argumentos. O texto, eu podia complementar com essa parte. Aí vocês pegam os dois e fazem um só. Entendeu? Então vocês vão ter até 18 horas para entregar isso. Tá certo, gente? Vale um ponto. Vale um ponto, tá? Alguma pergunta? Marcos respondeu. Foi Marcos, foi? Agora que você sabe a explicação, Marcos, você quer fazer de novo ou tá de boa essa resposta que você deu? Porque se quiser, eu excluo essa resposta, e você faz de novo. Você me avise que eu acho que para eu liberar para vocês. Gente, desculpe, hoje eu estou realmente meio fora de sintonia, tá? Vou encerrar aqui a aula por hoje.